Agora sim, vamos ficar em pé e vamos dar continuidade da nossa mensagem de Atos 17. Vamos ficar em pé todos que não estão doentes, todos que não têm nenhuma deficiência. É um pequeno ato de obediência. A obediência começa nas pequenininhas coisas. E a rebeldia também começa nas pequenininhas coisas. E aí vai se tornando um vício de ser desobediente, de ser rebelde. Atos capítulo 17. Atos 17. Vamos começar mesmo no versículo 16 a 34. Atos 17, começando a leitura do versículo 16 a 34. Mesmo que tenhamos na tela, é sempre bom você ter a sua Bíblia aberta. Antes de fazer a leitura, acho que esqueci uma informação aqui. O pastor Guijingo está aí? Acho que não está. Ele viajou, penso que não deve ter chegado ainda. Tinha plano de regressar já hoje, mas creio que não conseguiram. Então ele viajou para o Ambo para a realização de um casamento de um amigo, que também foi colega dele no seminário. O irmão Bem-vindo, ele se casou na sexta-feira lá na primeira igreja batista do Ambo, então o pastor Guijingo foi realizar a cerimônia. Agora sim, vamos voltar à palavra. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam
habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Deus bendito, Tu que podes todas as coisas, Te louvamos pela Tua palavra, que tem todo o poder de transformar nossas vidas, de nos edificar. Fala ao nosso coração nesta hora, através da Tua palavra, neste livro de Atos, capítulo 17. Fala de uma maneira profunda, de uma maneira particular. Seja o Senhor a interpretar cada palavra no coração de cada um de nós, para que realmente esta palavra traga alimento espiritual e que vá ao encontro da necessidade de cada um de nós, apontando-nos para Cristo cada vez mais, como sendo a solução de todos os nossos problemas. Fala conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, podeis tomar os seus assentos. Mais uma vez, bem-vindos. Bem-vindos à palavra. Então, a palavra de Deus estava sendo proclamada nesta segunda viagem missionária, como nós já começamos no domingo anterior, falando deste mesmo capítulo. Então, a palavra de Deus chegou na cidade de Tessalônica. Apesar da perseguição, houve resistência à palavra de Deus. Depois, os apóstolos saíram da cidade de Tessalônica, foram a Bereia. Ali em Bereia, encontraram corações preparados por Deus. Receberam a palavra de uma maneira especial. Cheios de fome e sede da palavra, examinavam as Escrituras. Eles receberam de bom grado a palavra de Deus. E depois que saíram da Bereia, movidos por uma perseguição dos que vinham de Tessalônica, então os obreiros do Senhor deixaram então a cidade de Bereia e embarcaram Paulo sozinho para Atenas, onde ele chegou. Então, em Atenas, a palavra de Deus é ridicularizada. A mensagem do reino em Atenas é ridicularizada e produz poucos resultados, tanto entre os judeus quanto entre os gentios.
Ao chegar em Atenas, o objetivo de Paulo não era uma viagem turística, observar a beleza da cidade, mas a preocupação de Paulo era exatamente alcançar almas para Cristo Jesus. Nós já vimos um pouco na semana passada sobre a cidade. Paulo ministra angustiado nesta cidade ao ver tanta idolatria. E então a palavra é anunciada a judeus e também a gregos. Como nós sabemos, sempre Paulo se dirigia a uma sinagoga. Na cidade onde tivesse uma sinagoga, ele ia primeiro a uma sinagoga, mesmo no dia de sábado, e ali anunciava a palavra de Deus. Era o que realmente acontecia. Então, por essa época, Atenas encontrava-se num período de declínio. Não era mais aquela Atenas famosa como no passado, mas ela era conhecida também como um centro cultural, um centro acadêmico. A glória de sua política estava se desvanecendo também. O comércio também já não era tão famoso como era no passado. A cidade possivelmente possuía uma universidade e também diversas construções famosas que também poderiam atrair os olhos dos turistas. Mas o objetivo de Paulo era exatamente a pregação da palavra de Deus. E então, Paulo encontra o paganismo ali bem implantado. Então, o paganismo era predominante e automaticamente era alimentado pela idolatria. Por isso, encontramos muito gosto pela filosofia, gosto por novidades. Todo mundo queria ouvir falar de novidades e depois passar essas novidades a outras pessoas. Os mitos gregos falavam de deuses, falavam também de deusas. Alguém disse que em Atenas era muito mais fácil encontrar um ídolo, um deus, do que encontrar um homem. Então, o coração de Paulo se encheu de pesar ao ver a idolatria dominante na cidade de Atenas. Paulo sabia que a idolatria era demoníaca. Por isso, de maneira nenhuma, ele se sentiria em paz, feliz. Por isso que ele ficou angustiado, ficou revoltado ao ver tanta idolatria em toda a cidade de Atenas. Por isso, muitos gregos acreditavam na idolatria e também até certos personagens também eram idolatrados. Os personagens também eram idolatrados. Muitos deles faziam parte da história. Mas Paulo também tinha a convicção de que esses ídolos eram incapazes de transformar uma pessoa, perdoar seus pecados e conceder-lhe a verdadeira vida. Por isso, apesar de toda a sua cultura e sabedoria, os gregos não conheciam o Deus verdadeiro. Era tanta idolatria, tantos deuses, que eles erigiram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, passando pela cidade, e ele então encontra esse altar erigido ao Deus desconhecido. Então, quanto a novidades que atraíam os residentes e também os visitantes de Atenas, verdadeiramente o que Paulo estava a anunciar era novo. Ele estava a falar sobre ressurreição de Jesus Cristo. Mas também, enquanto eles se encantavam com novidades, eles esqueceram que neste mundo nada é novo. Eclesiastes diz que o que era, o que é, já era. Não há nada de novo. Apenas há um ciclo que vai se repetindo. Eclesiastes 1, 8 a 11 fala claramente que não há nada de novo. Tudo já existia. Tudo já passou e passa a acontecer novamente. Então, do versículo 18
a 21, Paulo começa a testemunhar do Evangelho. A oportunidade de ministério surge por meio de intelectuais que haviam debatido com Paulo por um ano acerca sobre as questões relacionadas à ressurreição. Paulo está falando da ressurreição por causa de ser uma novidade para os gregos. Então eles o convidaram para que ele pudesse falar um pouco mais acerca desse assunto. Nós já falamos que havia algumas filosofias dominantes. Dentre elas, com que Paulo discutia naquele dia, era os epicureus e os estoicos. São eles que estavam discutindo com ele naquele dia. Então já vimos que Epicuro foi o fundador da escola de pensamento e ele era, na verdade, um existencialista que buscava a verdade por meio da sua própria experiência pessoal e não pelo raciocínio. Também os epicureus eram materialistas e de certa maneira eram mesmo ateus. E o seu objetivo na vida era sentir prazer. Quanto mais prazer sentissem, para eles isso era a melhor coisa na vida. De onde vem também a outra ideologia dos dias de hoje, que é o hedonismo, onde as pessoas buscam pelo prazer. Desde que isso te traz satisfação, não importa se está a prejudicar uma outra pessoa, mas se te dá prazer, ainda que for preciso matar alguém para você ter prazer, faça isso. Então isso faz parte do mundo em que nós nos encontramos também hoje. Para alguns, o prazer representava tudo o que era inteiramente físico. Então, por isso que eles lutavam muito. Mas, para outros também, significava uma vida de serenidade, uma vida refinada e também uma vida sem quaisquer dor ou ansiedade. E os estoicos, então, rejeitavam a idolatria dos cultos pagãos e ensinavam que havia um Deus mundial. Quer dizer, eles tinham uma certa doutrina que também nós aqui em África abraçamos um pouco. Os animistas também abraçaram um pouco dessa doutrina, de que tudo é Deus. Esse púlpito é Deus, essa coluna é Deus, você é Deus, eu sou Deus, a árvore é Deus, o sol é Deus, a lua, as estrelas, tudo é Deus. Então, a razão pela qual alguns também pegaram uma outra filosofia de que todos nós podemos evoluir para ser Deus. Então, temos muitas religiões aqui também que mostram para as pessoas que, olha, você também vai trabalhando no duro e depois, na medida que vai se aperfeiçoando, vai se livrando do pecado e você vai ser Deus. E uma coisa que nós sabemos dos gregos é que os gregos consideravam a matéria má. Por isso, quando ouviam que Deus se encarnou, isso não encaixava. Esse Deus que se encarnou e ressuscitou, não pode. Não pode um Deus ressuscitar e habitar num corpo, porque a matéria é má. Por isso que para eles isso era uma grande complicação, era um bicho de 7 cabeças. Como resolver essa questão então com os filósofos que acreditavam noutras filosofias e noutras crenças, noutras doutrinas? Então, era exatamente isso que era o calcanhar de Aquiles. Então, os epicureus, resumindo, os epicureus diziam que aproveitem a vida, enquanto os estoicos diziam que aguente a vida. Mas cabia a Paulo explicar a todos eles que poderiam receber a verdadeira vida pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou de entre os mortos. Aquele que ressuscitou de entre os mortos. O Areópago era exatamente o lugar onde os grandes sábios discursavam. Era uma espécie de uma competição. Todo mundo ia ali para ouvir mensagens. Então, Paulo também teve o privilégio de discursar aí nesse Areópago. Do versículo 22, que estamos acompanhando, então, Paulo agora começa o seu discurso lá no
Areópago. A mensagem de Paulo no Areópago enfatizava o progresso da revelação divina e a maneira definitiva de Deus lidar com a humanidade por meio do Messias ressurreto, Jesus, o futuro juiz. Paulo começa a sua defesa. Conhecendo o Conselho do Areópago era responsável por avaliar, por supervisionar a religião e também a educação na cidade. Por isso, toda a religião que aparecia, toda a ideia filosófica que aparecia naquela altura, eles é que faziam essa avaliação dessa nova doutrina. Por isso, quando ouviram essa nova doutrina da ressurreição, então eles chamaram Paulo para que pudesse discursar lá no Areópago. Então, Paulo começa com um elogio. Observe o que ele diz. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ele começa com um elogio. Vocês são muito religiosos. Vocês são fora de série. Nunca vi religiosos como vocês. Na verdade, eram tão religiosos que tinham até um altar ao Deus desconhecido. Isso, na verdade, é ser religioso. Que só os deuses que você conhece não basta. Até você faz um altar para um Deus desconhecido. Então, na sua mensagem, Paulo nos traz 4 verdades fundamentais. Na sua defesa, no seu discurso, na sua pregação, ele nos apresenta 4 verdades fundamentais que eles precisavam de saber naquele dia. Primeiro, a grandeza de Deus. O Deus a quem Paulo adorava, que é o Criador dos céus e da terra, era um Deus grande, é imensurável. Ele é grande e também é Ele o Criador que criou todas as coisas. Deus grande. Fala da grandeza de Deus e também fala de que Ele é o Criador. Versículo 24 diz que olha, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor dos céus e da terra. E ele diz também, esse mesmo Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. De onde Paulo tirou isso? Paulo tirou isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão dedicou o templo. Diz que, ó Deus, o Senhor é tão grande que esse templo não pode te conter. O Senhor não está limitado aqui, neste templo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Jesus falou acerca disso e Paulo sabia. Esse templo vai ser destruído e em 3 dias seria reconstruído. Eles pensaram que era o templo de paredes. Jesus estava se referindo que Deus habita neste templo aqui. O corpo humano, o ser humano. É aí onde Deus habita. Então, Paulo mostra a grandeza de Deus, que Ele é o Criador. Toda pessoa que pensa, com certeza pergunta: de onde vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Seria uma boa pergunta. A ciência procura responder a primeira pergunta. E a filosofia trata da segunda pergunta. Mas somente a fé cristã apresenta a resposta para todas elas. Uma resposta satisfatória para as 3 perguntas. De onde vim? Porque estou aqui. E para onde vou? Deus responde. Os epicureus diziam que tudo era matéria. E que a matéria sempre existiu. Essa era a defesa deles.
Os estoicos diziam que tudo era apenas um Deus, tudo era Deus, parecia ser tudo Deus. Mas ele acaba mostrando aqui, Paulo, que o espírito do universo, na verdade, vem de Deus. Porque quando diziam que tudo é apenas um espírito do universo, faz parte de um espírito do universo, parece que tudo acaba sendo Deus, tudo isso. Paulo mostra que, na verdade, Deus não havia criado alguma coisa pegando num outro material. Deus criou todas as coisas do nada. Porque eles pensavam, sobretudo os estoicos, eles pensavam que Deus, na verdade, não criou nada, porque a matéria já existia. Então Deus apenas só organizou as coisas e lhe conferiu uma certa ordem. Paulo apresenta-se, não é assim. Não é assim. Tudo tem sua origem em Deus. Por isso, Paulo afirmou com toda intrepidez de que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele é grande demais para ser contido por um homem, para ser contido dentro de um templo feito por mãos humanas. Ele é Deus acima de todos os deuses. Ele é grande demais. 1 Reis 8:27 fala exatamente sobre isso. Isaías 66, 1 e 2 também fala acerca disso. Estevão, o primeiro mártir da igreja, primeiro mártir do Novo Testamento, quando foi morto, ele exatamente falou sobre isso. Lá no capítulo 7, os irmãos lembram, já passamos por essa passagem. Ele também lembra dessa passagem quando ele fala lá no capítulo 7, versículo 48. Versículo 48, ele falou exatamente sobre isso. Deixa eu ler rapidamente esta passagem. 7:48 diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas. É Deus quem fez todas essas coisas. Em segundo lugar, ele fala da bondade de Deus. A outra verdade, a bondade de Deus. Ele é o provedor, o Deus de toda a provisão. Aquele que, quando os celeiros da terra acabam, ele abre os celeiros do céu. Aquele Deus que nos sustenta, como fez com Elias. Quando a torrente secou, Deus enviou a uma viúva e lá ele o sustentou. Deus da providência, Deus de toda a provisão, por causa da sua bondade. Ele é o provedor. Fala da bondade de Deus. Os homens podem orgulhar-se de servir a Deus, mas na verdade é Deus que está a servir o homem. Veja o versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Onde está o orgulho do homem? Onde está a sua jactância? O homem cai por terra o seu orgulho, porque ele não é absolutamente nada. Tudo depende de Deus. Ainda estamos no versículo 25. A bondade de Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. Deus é Deus. Por isso ele é autossuficiente. Não só autoexistente, mas ele é autossuficiente. Por isso que é ele que serve aos homens. Ele não precisa de coisa alguma. Não precisa de coisa alguma
que o ser humano possa lhe oferecer. Irmãos, o que nós podemos oferecer a Deus em gesto de gratidão. Não é porque você é tão importante que Deus precisa de ti. Não. Eu não sou nada para Deus. Às vezes nós nos achamos, né? Nos achamos orgulhosos. Isso é meu. Eu é que trabalhei no duro. Eu fiz isso. Eu estudei muito. Por isso essa inteligência foi o esforço de muito estudo. Eu sou o que sou porque na verdade lutei. Aí é. Visita ao cemitério. Para ver se aqueles que estão lá também não têm diplomas de doutorado. PhD. Não são grandes empresários. Não são grandes políticos. Hoje estão onde? Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Deus quer a minha cooperação em forma de gratidão por aquilo que Ele me tem dado, porque tudo vem dEle, toda boa dádiva vem descendo do alto. O homem não teria nada se do céu não lhe fosse dado. Jesus disse isso a Pilatos. Você é o que é, seu Pilatos, seu governador, porque Deus te colocou aí, você não seria nada. Irmãos, o que temos, o que somos, lá na tua empresa onde você está, é Deus que te colocou aí. Não é porque você estudou demais, você tem sorte, você tem cunha ali, tem padrinho na cozinha. Lembre-se, apesar de ter um compadrinho talvez, mas ainda assim como cristão, lembre-se, é Deus que te colocou aí. E você precisa de servir a esse Deus em forma de gratidão. Não é porque você é alguma coisa. Nós não fazemos absolutamente nada, irmãos. Quem faz é Deus. Nós apenas somos instrumentos na mão dEle. Que bênção você ser instrumento, fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você seria apenas um cooperador. É Deus que está a nos servir. Acham que uma viúva pobre iria sustentar Elias se ela disse que, olha, o bocadinho de farinha que ficou só dá para uma refeição do meu filho e daí vamos aguardar a morte porque não temos mais onde ir. Não temos. A torrente secou, Deus sustentava o seu filho com corvo, através de corvos, são aves que levavam pão e carne. E ele bebia de uma torrente, um pequeno riacho. Mas o próprio Deus secou o riacho, parou a diaconia das aves. E o homem de Deus ficou, agora vou para onde? Deus disse, agora vai para a viúva lá de Sarepta de Sidom. Uma mulher pagã, que não conhece Deus. Em vez de uma diaconisa, Senhor, é mesmo já? Sim. O Deus da provisão, que sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto, onde não há produção, onde não há rios, onde não há fábricas de roupas. Deus guardou, providenciou tudo o que era necessário para o seu povo. Esse Deus não mudou. E Paulo diz, é esse que eu vos anuncio. O Deus desconhecido, que vocês fizeram até um altar para Ele, é este que eu vos anuncio. Ele é grande, é o Criador de todas as coisas, e criou tudo do nada, e criou tudo pela palavra, pela sua palavra onipotente, as coisas passaram a existir. Esse Deus é bondoso demais, é bom demais. O fato de estarmos aqui é a bondade de Deus. Você podia não ter acordado. É a bondade de Deus. Irmãos, se todos nós tivéssemos a consciência de quem é Deus e o que Ele está a fazer por nós, acho que seríamos mais gratos. Não teríamos essa vida cristã tão medíocre.
teríamos uma vida cristã um pouco mais acima da média. Teríamos um pouco mais de compromisso, mais consagração. Procuraríamos viver mais em santidade. Ele é autossuficiente. O homem quer glorificar a si mesmo. Eu fiz. Os irmãos querem ver o que estava acontecendo aqui em Romanos capítulo 1? É o espírito da nossa era também. Adorar a si mesmo. Nós estamos nos adorando a nós mesmos. Hoje então, com as redes sociais, cada dia que a gente sai, esta hora muitas que estão aqui, muitas porque são as que mais fazem, mas também tem outros muitos, mas são mais muitas. Antes de entrar aqui, primeiro, tá bom assim. Pastor, então vê muita coisa que os irmãos não conseguem ver. Nossos jovens, Nossa Senhora, são muito vaidosas. E gastam tempo com essa vaidade. Estão se esquecendo do Deus que dá tudo. Deus que dá tudo. Eu estava procurando Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25. Hoje a situação mudou. É o que estava acontecendo ali em Atenas. As pessoas estavam se adorando a si mesmos, adorando personagens, adorando políticos, sábios, filósofos. Todo mundo queria atrair os holofotes para si mesmo. Todos queriam ficar no palanque para aparecer. E Paulo aparece e diz: olha, nós não somos nada. A glória e a honra é para ele. E esse espírito de se adorar a si mesmo é o que ele falou lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois desde a criação do mundo os atributos lhes são visíveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Não glorificaram como Deus. Nele renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Nós também trocamos a glória de Deus? É uma pergunta. Você trocou ou ainda não trocou? Porque o espírito da época é esse. Adorar coisas feitas. Aí trocamos a nossa adoração. Trocamos a glória de Deus por coisas
feitas por mãos de homens, coisas criadas por nós mesmos. Mas também, versículo 26 a 29, ele nos fala sobre o governo de Deus. É uma grande verdade. O governo de Deus. O governo de Deus. Ele é soberano. Ele reina. Os deuses dos gregos eram distantes. Já temos falado algumas vezes que o único Deus que está presente entre os seus, o único Deus relacional, que se relaciona com o ser humano, que cuida do ser humano, interage com o ser humano, é Deus. Por isso que os judeus entenderam. Deus visitou o seu povo. Quando Jesus nasceu, foi exatamente isso. Deus visitou o seu povo. Deus se encarnou, se tornou carne como nós, para sentir o que nós sentimos, para se relacionar conosco. Porque Ele não é um Deus ausente como esses deuses de Atenas. Ele é um Deus presente, onipresente. Está em todo lugar. Ele não está distante. Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor da geografia. Tudo acontece segundo o seu plano. E há coisas que Ele também permite para cumprir com a sua agenda, para cumprir com os seus propósitos. Criou a humanidade de um só homem. Vejam só. De um só. Fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Porque é Senhor da geografia também. É o Senhor do tempo, é o Senhor da história, é o Senhor da geografia. Até os lugares exatos já foram predeterminados. 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem. O propósito de Deus é que todos nós o busquemos. Talvez tateando pudessem encontrá-lo. Era mesmo tatear. Porque onde você faz tantos deuses, é mesmo tatear. É palpar. Você não está vendo nada, não tem luz. Mas não iriam achá-lo desta forma. Embora não esteja longe de cada um de nós, Ele estava dizendo que Deus está tão perto de nós. Ele está perto de nós. Tão perto. Invocai-o enquanto está perto. Ele está junto de ti. É só abrir a sua boca, confessá-lo, abrir o seu coração, crer. Ele está mesmo tão perto de ti. Está perto de cada um de nós. Ele até não usa o plural. Ou seja, usa o plural. Perto de cada um de nós. Ninguém está excluído. Está perto. Vejam o que Deus faz. Versículo 28. Pois nele vivemos. Nele vivemos e nele nos movemos. E existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Somos descendência dele. Então, dele também somos geração. Arato e Clentes eram grandes filósofos no passado. Eram poetas. São eles que fizeram essa afirmação. Dele somos geração. Somos geração de Deus. E na verdade era uma grande verdade. Nós não temos origem própria. A nossa origem vem de Deus. Foi Deus que nos criou a sua própria imagem. Nós somos geração de Deus. Viemos de Deus. Já falei isso outro dia. Para lá iremos.
todos nós iremos para Deus. Ou pela glória de Deus, ou pelo inferno. Mas todos nós iremos a Deus. Todos voltaremos para Deus. Ou para sermos jogados no inferno, ou para herdarmos a vida eterna com Cristo Jesus. Mas iremos para Deus. E então, nele vivemos. Epímenes era um outro sábio daquela época. Também disse que nele vivemos. Ele citou cerca de 3 filósofos. Por isso que ele está usando, um dos vossos poetas falaram isso. E falaram muito bem. Ele está querendo mostrar qual é o que eles falaram. É exatamente o que Deus disse acerca dele. Então Paulo chegou à conclusão lógica. Deus nos fez a sua própria imagem. De modo que é tolice fazer das imagens, fazer dos deuses a nossa imagem. Porque quando nós temos um Deus em nossa frente, Deus, ídolo, nós nos assemelhamos a Ele. O Salmo 115 diz que tornem-se semelhantes os que o adoram. Os que adoram ídolos, sejam semelhantes. São semelhantes ao próprio boneco, ao próprio ídolo, à própria imaginação da sua cabeça. Porque pode ser também um ídolo, uma imaginação sua. O ídolo hoje está no coração também. Tornem-se semelhantes. Paulo está mostrando que Deus nos criou a sua imagem. Não adianta você tirar Deus da sua vida e tornar-se imagem de um ídolo, imagem de um Deus falso. E em quarto lugar, ele fala da graça de Deus. A quarta verdade é a graça de Deus. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. De 30 a 34, ele vai nos falar sobre o Salvador. Então vejam o que ele diz aqui. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a ignorância de adorar ídolos, ignorância de andar no pecado, fazer coisas que desagradam a Deus. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, todos, não está a deixar nenhum ser humano de fora, não está a deixar nenhuma localidade de fora. A geografia está inclusa. Em todo lugar se arrependam, senão vão para o inferno. Pois estabeleceu um dia. Hoje as igrejas não estão falando do inferno. Só estão falando de coisas boas, tá vendo? Só do amor, divertimentos, coisas assim de progredir na vida, subir na vida, ter mais dinheiro, tá vendo? Empreendedorismo. Tomou os púlpitos de hoje. Todo mundo gosta. Ei. Tá vendo o que está dizendo aqui? Ele ordena que todos se arrependam em todo lugar. E todos se arrependam. Porque, pois, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou e deu provas disso a todos. Esse homem, o próprio Deus, o ressuscitou de entre os mortos. Esse homem chama-se Jesus. Eu tenho falado muitas vezes que Deus é amor. Ele amou tanto a humanidade, a mim, a você, que Ele deu sua vida e morreu na cruz em meu lugar. Mas Ele foi humilhado, diz a palavra de Deus. Nós não fizemos caso dele. Até ficou tão desfigurado que nenhum homem desejava olhar para a cara dele. E cuspiam nele. É o que aconteceu com Jesus. As pessoas que mais precisavam naquela hora o abandonaram. Até Deus o abandonou. Mas ele já não virá mais como um humilhado.
Ele é advogado nos dias de hoje. Uma vez já contei essa história, né? Um camarada aprontou e e aquele advogado defendeu o homem. Tal. Foi solto. E, em vez de parar já de cometer crimes, não. Cometeu mais. Aí aparece de novo. Quem aparece, quem estava lá no julgamento, era o seu advogado. O ex-advogado. Pensava que esse agora vai me defender de novo. Só que agora já não era advogado. Ele agora era o juiz. Chegou lá com aquelas brincadeirinhas pensando que aí estava tudo bem, né? Todo feliz da vida. Condenado. Ah, não, mas naquela vez não. Não. Naquela altura eu te defendi porque porque eu era advogado seu. Hoje eu sou o teu juiz. E o juiz não defende. Juiz marca, decreta a sentença, pronunciou a sentença e os homens recolhem para a cadeia. Esse é o trabalho do juiz. Ele julga e condena. Dá a sentença. Ou é soltura ou é condenação. Jesus veio como advogado. Ele ainda é hoje o meu advogado. Mas ele, quando vier, porque ele que foi designado por Deus, por isso Deus, todas as provas, ressuscitando dentre os mortos, ele vai julgar com justiça. A sua justiça é inapelável, é inescapável. Todos vão comparecer diante de Deus. Ninguém vai driblar a justiça, ninguém vai corromper a justiça de Deus, ninguém, como acontece nos dias de hoje, ninguém vai escapar. Nem a morte vai te fazer escapar da justiça de Deus. Ele vai aparecer como juiz. Será agora o nosso juiz. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Versículo 32. Quando ouviram, os nossos camaradas lá em Atenas, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Essas são as reações de quem ouve a verdadeira palavra de Deus. Ela cria dois grupos. Aqui, uns zombaram. Outros disseram que vamos te ouvir outra vez. Versículo 33. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns, outra reação, juntaram-se a ele e creram, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai ao céu se não crer no Senhor Jesus. Você pode frequentar a igreja 1000 vezes. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Você pode dar coisas boas, ofertas 1000 vezes. Ainda assim você está condenado ao inferno. Porque só crendo em Jesus. Aí você vai à igreja, vai contribuir, vai orar, porque você é crente em Jesus Cristo, salvo. Porque a salvação não é pelas obras, é pela fé. As obras são consequência da fé. Aquela palavra aí, creram, não é? Alguns creram. Entre eles, Dionísio, membro do Areópago. Graças a Deus. Aqueles que avaliavam as doutrinas novas que surgiam, ele viu que não, essa sim é a verdadeira doutrina. Em que eu devo crer. E também uma mulher chamada Damaris. Esses nomes figuram ali porque com certeza são importantes. Eram pessoas de influência na cidade. Não eram nomes quaisquer. Por isso, irmão, a salvação é para todos. Pessoas de influência na sociedade, os que não têm influência, não têm nome na sociedade, todos eles precisam de crer em Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas. A graça de Deus. Ele é o Salvador.
Ao encerrar sua mensagem, Paulo resumiu as evidências claras da graça de Deus. Durante séculos, Deus mostrou-se paciente com o pecado. Mostrou-se paciente com a ignorância dos homens. Mas ele diz que agora, há sempre um agora. No passado, tudo bem, ajudei, houve tolerância, fui teu advogado, mas agora... Isso não significa que os homens não eram culpados. Quando Deus diz, não, faz parte, foi tempo da ignorância. Não está dizendo que eles eram inocentes, não eram culpados. Mas que Deus reteve a sua ira. Ele foi paciente, ele foi gracioso. Não despejou a sua ira contra a humanidade que ele criou. Senão Deus teria feito a mesma coisa que fez com Sodoma e Gomorra. O que fez com o tempo de Noé. E o que fez em vários outros episódios na jornada para a terra prometida. Deus manifestou a sua ira. E essa ira de Deus só está amainada por causa de Jesus. Por ser o tempo da graça. Mas não significa que vai continuar para sempre. Tem dias determinados também. Deus tem uma agenda. Quando chega o dia, as coisas vão acontecer. Por isso que ele está apelando, esse é o tempo da graça. Que quem não aceitou Jesus, quem não creu, tome essa decisão. Porque se você procrastinar, adiar sempre, pode ser que você estará perdendo o dia da oportunidade. Estará perdendo o seu dia para encontrar-se com Deus. Mas ele diz que no tempo devido, por isso Jesus nasceu na plenitude dos tempos, na hora H, no momento exato, nem tarde nem cedo, na hora certa. E o juízo de Deus vai acontecer a mesma coisa. Quando chegar o dia da minha morte, alguns vão lamentar, mas tão cedo ou tão tarde. Não. É a hora de Deus. É a hora certa. Nem mais um minuto, nem menos um segundo. É mesmo na hora certa. E nós ficamos só, se não fosse no lugar X, se não fizesse isso aqui. Não. É a hora de Deus. Deus tem determinado as coisas. É Senhor da história, Senhor do tempo, Senhor da geografia. Até o lugar onde eu vou morrer, Deus já sabe onde isso vai acontecer. Mas foi morrer mesmo aí, devia só morrer em casa. Deus determinou que o lugar seria aquele ali. Olha, queimou mesmo que não se achou mais nada. Deus determinou que fosse mesmo assim. Ele é Senhor. Ele está presente, tão presente que nós às vezes nem imaginamos. Ele reteve sua ira. Mas Deus enviou um Salvador. E Ele agora ordena que todos os homens se arrependam. Se arrependam de seus maus caminhos. Se arrependam dos seus pecados. Esse Salvador foi morto. E os homens bateram palmas. Cantaram vitórias. Agora conseguimos. Quando menos esperavam. Ele ressuscitou. Não, paga os guardas. Diga que dormimos e roubaram o corpo dele. Não. Ele ressuscitou vitoriosamente. Gloriosamente. Dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Mas esse texto, Paulo, nos chama a atenção. Ele não foi para ficar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Não fique distraído. Hoje muitos irmãos aqui estão vivendo a vida como se o mundo... Irmãos, faça obras sim. Mas essas obras são provisórias. Tudo o que estivemos a fazer aqui é provisório.
Está a criar sua empresa, é provisório, dê o dízimo, contribua, é passageira a tua empresa, o teu local de trabalho, o seu emprego é passageiro, porque há um dia determinado que esse juiz vai voltar. Não viva assim, distraído. Hoje estamos agarrados em nossos bens, em nossos deuses, não abrimos mão. Haha, cuidado! O ex-presidente da República levou o quê? Aquele seu avião bonito foi? Não foi nada. Você imaginou nos últimos dias? Nem tinha mais prazer de viver. A vaidade acabou. Até as roupas que usava era tudo assim, tipo a apoiar no cônjuge, porque é um momento que tudo isso passa, irmãos. Mas só Jesus não passa. Os que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Por que não buscar essa vontade e viver uma vida de paz? Uma vida feliz com Jesus. Cristãos vivem peso de consciência porque não são fiéis. Não são. Você está vendo atormentado porque você não está sendo fiel na sua vida cristã. Ele está tão perto de nós que está a ver os teus problemas, está a ver também os teus pecados. Está a ver as tuas boas obras também, coisa boa essa. Ele está tão perto de nós, que nele vivemos e nele nos movemos. Você gira aqui, ele está aqui, e você gira aqui, ele está aqui. Ele está em todo lugar, que bênção! Ter um Deus assim, irmãos, é para nos ajudar a viver em temor. Irmãos, servir a Deus é a coisa mais linda que existe. A coisa mais linda que existe. Viver em harmonia com Deus, ter relacionamento com Deus. Por isso Paulo ele tinha aprendido esse segredo. O viver é Cristo, morrer é lucro. Eu posso morrer, é lucro. É lucro. Morrer para Deus é lucro. Paulo entendeu isso. É este Paulo aqui, em Atenas, plantando igreja agora em Tessalônica, nesse capítulo, plantando igreja em Bereia. Em Tessalônica são poucos resultados, mas a mensagem ficou. A mensagem ficou. Ele julgará o mundo, porque ele ressuscitou de entre os mortos. Você não viva mais com um Cristo morto. Não sirva a um Cristo morto. Você precisa de servir um Cristo vivo. Identifique-se com o Cristo vivo. O Cristo vivo é esse que há de voltar. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele virá para julgar os mortos e os vivos. Ele virá. A doutrina da ressurreição é a ideia mais difícil de aceitar. Porque os gregos consideravam que a matéria é má. Como é que esse Deus vai ressuscitar mais e vai ficar numa matéria má? Porque para eles o corpo era uma prisão. E quanto antes que a pessoa deixasse esse corpo, a pessoa seria mais feliz. Essa era a ideia dos gregos. A matéria é má, nem pecaminosa, não dá. Não. A vida tem que ser vivida nesse corpo. E esse corpo tem que ser santo, porque é o templo do Espírito Santo. E esse corpo, teremos que recebê-lo de novo. E os gregos não entendiam isso, não pode. Queremos nos livrar dele. Não. Só por algum tempo. Esse corpo vai ressuscitar também. A mensagem do reino é proclamada em várias cidades, resultando na plantação de igrejas, a despeito da oposição religiosa. Sofrimento e ressurreição de Cristo é o tema dominante. Os salmos falaram sobre isso. Isaías falou sobre o sofrimento e ressurreição de Jesus. Mateus falou sobre isso. Marcos falou sobre isso. João falou sobre isso. Lucas, o livro de Atos, falou sobre isso. As cartas, porque aqui onde está o cerne da mensagem. O nosso Cristo
sofreu. Não há nenhuma possibilidade da doutrina ou da doutrina de prosperidade. Não existe aqui. Evangelho da prosperidade, de que aqui não há dor. Sentir dor é pecado, é estar no pecado. Sofrimento é estar no pecado. Não. A doutrina bíblica é esta. Isso é teologia bíblica. Jesus sofreu, morreu em nosso lugar. Mas esse Jesus que sofreu, ele também ressurgiu de entre os mortos para garantir a nossa vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Para que nós também vivamos na expectativa de um dia morrer, mas também ressuscitar. Porque Cristo vai ressuscitar todos os que creram nele. Ressuscitarão para a vida. Daniel já falava que uns ressuscitarão para a morte, para a vergonha eterna, outros ressuscitarão para a vida eterna. E isso realmente vai acontecer nos nossos dias. Que Deus nos ajude nesta manhã, para que realmente possamos viver uma vida de fé, uma vida de testemunho da palavra de Deus, ir contando as novidades do Evangelho, como os atenienses faziam, a outras pessoas. Sejamos pessoas que realmente conhecem a doutrina de Deus, que vivam essa doutrina no seu dia a dia, explicando as Escrituras também a outras pessoas que ainda não a conhecem, e que Deus possa nos ajudar também a impactar os lugares onde nós passamos. Os que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Que a nossa mensagem, a nossa vida, crie esse impacto na comunidade onde nós nos encontramos, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Então, que Deus nos use para a pregação da palavra de Deus e para chamarmos a atenção a outros que o nosso Deus, Ele também é advogado agora, mas também será o juiz. E Ele ordena, é uma ordem, que todos se arrependam. Que Deus abençoe cada um de nós nesta manhã. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque toda honra, toda glória a ti somente pertence. O Senhor é o único Deus a quem nós servimos e adoramos. Aquele que enviou Jesus e o ressuscitou dentre os mortos e o designou Senhor dos Senhores, aquele que há de vir como juiz para julgar vivos e mortos. Te louvamos, porque a tua graça nos alcançou e nós já não tememos mais esse dia, porque para nós será um dia glorioso. Obrigado pela bendita esperança que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de Paulo, de Silas, de Timóteo e de tantos outros companheiros que nos deixam marcas indeléveis na pregação do Evangelho, na expansão do reino de Deus, viajando, arriscando suas vidas por amor a Cristo, por amor aos perdidos. Ó Senhor, dê-nos este amor, derrame este amor em nosso coração também e dê-nos também a mesma coragem, a mesma força, a mesma fé, para que façamos parte deste grande exército daquele que proclamam as boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam o Evangelho. Dê-nos esta bênção. Queremos participar desta grande obra que o Senhor está a fazer no mundo. Por isso, ajude-nos a sermos fiéis. Permita que a tua palavra que ouvimos continue a nos incomodar, continue a falar forte em cada coração e que, ó Deus, nos ajude a obedecer a mesma palavra. Agora pedimos a tua bênção para a Escola Bíblica Dominical que teremos e a tua bênção para esta semana também que começamos hoje. Que o teu amor, a tua graça e as tuas misericórdias se renovem cada dia para com o teu povo. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.